Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões do Enem 2023. Questões baseadas aí em interpretação de texto. Eu usarei essas questões para treinar os meus alunos, principalmente os do terceiro ano, em questões de interpretação, né, para que eles comecem ali a se preparar para encarar a prova do Enem 2024. Mas vamos lá. O Enem é uma prova baseada em interpretação de textos, tá? Nós paramos ali na questão 12. Veremos agora 3 questões um pouco complicadas, porque elas trabalham aí textos do modernismo brasileiro, textos literários, né? Então, tem uma linguagem, o texto literário tem uma linguagem mais trabalhada, o texto literário moderno, né? Tem uma linguagem mais aprofundada, mais fechada, mais experimental. Então, isso aí torna aí as 3 próximas questões um pouquinho mais complicadas. Porém, vamos encarar logo, né? Vamos lá. O texto 12, a questão 12, né, é baseada em um texto, um trecho, né, da Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, né? Uma obra de ficção dos anos 50. Vamos lá. No trecho, a empregada, ela descreve uma de suas visões, tá? Uma observação, ela vê uma situação e ela descreve através de sua narrativa, tá? Então, a voz aí, narrativa, é da empregada da família. Ainda daquela vez, pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, eu verifiquei que o senhor Timóteo, tá, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura, e aqui e ali rebentava através da costura um pouco da carne aprisionada, esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. Ele movia-se, né, com lentidão, meneando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era costume seu, também, trazia o rosto pintado, e para isto, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe, também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia, o que sem dúvida fazia sobressair-lhe o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então, a empregada descreve o fetiche do senhor Timóteo Menezes, tá? Ao vestir-se de mulher, utilizando as roupas da mãe. Então, vamos lá, então. Tá? Então, pela voz da empregada da casa, ocorre a descrição de um dos membros da família, que é o senhor Timóteo. E a descrição, ela exemplifica a renovação da ficção urbana dos anos 1950, trabalhando, então, temas, né, comportamentos nunca antes abordados, tá? Vamos lá. E a gente observa isso em qual opção? A renovação está em qual opção, tá? A opção por termos e expressões de sentido ambíguo? Não, não existe ambiguidade, tá? No texto, a empregada convictamente apresenta as suas impressões, tá? As suas impressões a respeito do que ela viu. Ou seja, algo externo, né, entrando nela, causando-lhe impressões, tá? É de fora para dentro, então é algo impressionista. Nessa descrição, não percebo a crítica social, que muito bem pode estar presente na obra, mas não no trecho em questão. Não há crítica social. E, como vocês já devem saber, né, ocorre a descrição impressionista
Ou seja, a impressão que a empregada teve, a visão que ela teve a respeito do fetiche do personagem Timóteo, a mania que ele tinha de vestir-se de mulher utilizando as roupas da mãe, né? Tá bom? Então, a opção a se marcar é letra C. Tá? O foco narrativo não está impreciso, percebemos claramente que é, né, um único narrador a apresentar as suas impressões e não ocorre um ambiente de mistério entre as relações familiares, não no trecho em questão. Então, no trecho em questão, a opção a se marcar é letra C. Ocorre a descrição impressionista do fetiche do personagem, né, da observação que a empregada tem do fetiche do personagem, senhor Timóteo. Então, a número 12, né? Deixa eu ver aqui. Número 12, letra C. Vamos agora, então, à questão 13, tá? Questão 13. Baseada aí, né, num poema de Mário de Andrade, né, autor da primeira fase do modernismo brasileiro, né, uma fase difícil, com poemas, né, com um teor muito surrealista, com uma linguagem assim, né, muito experimental, então fica difícil. Mas vamos lá. É um poema de relacionamento. Mário de Andrade vai falar de seus relacionamentos, tá? Vamos lá, preste atenção. Girassol da madrugada, né? Vamos lá. Teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio prenda minha, que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive 4 amores eternos. O primeiro amor era a moça donzela. O segundo, um eclipse, um boi que fala, uma coisa intensa, um cataclisma. O terceiro era a rica senhora. E o quarto, muito mais maduro, né? O quarto amor és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então vamos lá, um poema difícil, né? Um poema com uma linguagem aí, né, bem moderna, com criando imagens assim, né, bem surreais, enfim, né? Um poema difícil porque é um poema do modernismo. Mas vamos lá, vamos ver o que o enunciado deseja. Perante o outro, né, a pessoa amada, o eu lírico vai revelar o quê? Né? Através das suas memórias, ele vai revelar o quê? Vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo? Não, ele não sente vergonha, né? Também não se sente indeciso em face, diante das possibilidades afetivas do presente. Muito pelo contrário, tá? Ó, me repousei, ou seja, quando ele fala que repousou, ele estava convicto, tá? Quando a pessoa repousa, descansa, ela já está convicta, né, de seus sentimentos. Repouso lembra serenidade, né, sedimentada, conseguida pela entrega pacífica ao desejo. Então é letra C, pessoal, tá? Não existe frustração causada pela vontade de retorno ao passado, isso ele não expressa, e também não existe disponibilidade para exploração do prazer efêmero, tá? Ele não fala isso no texto, né? O que se percebe no texto, principalmente no seu desfecho, é uma serenidade, uma tranquilidade, né, conseguida pela entrega pacífica ao desejo. Está aqui no último verso, ó. O quarto és tu, e eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então, pessoal, a número 13, né, é letra C. Vamos, então, à questão número 14, tá?
que é um trecho, né, acho que de um conto, né, de um conto do Guimarães Rosa, e o escritor que pertenceu ali à terceira fase do modernismo brasileiro, que vai ali de 1930 até 1945, tá? Guimarães Rosa é conhecido por sua ficção inovadora, tá? Por uma abordagem muito peculiar, referente ao sertão brasileiro, por uma linguagem totalmente inventiva. As obras de Guimarães Rosa, elas são escritas, né, em uma linguagem quase que um dialeto só para ele, né? Ele criou uma linguagem só para ele, uma linguagem muito poética, uma narrativa muito poética, com muitas analogias, né? Com muitas palavras criadas, com muitas expressões particulares criadas, né? Ele cria uma linguagem que é uma mistura, né, de uma linguagem culta com uma linguagem popular e uma linguagem inventiva. Então, o texto do Guimarães Rosa, o universo do sertão dele, ele é bem difícil, tá? O sertão criado pelo Guimarães Rosa é um sertão universal, né? Na verdade, ele não está falando só do sertão, ele está falando, ele está trabalhando temas que são pertinentes a todas as pessoas, a todos os universos, a todos os seres humanos, tá? O que ele aborda ali, né, a narrativa que acontece no interior, numa cidade do interior, lá de Minas Gerais, né, aborda temas que não se restringem apenas àquele universo, mas são temas pertinentes e que são importantes para todos os seres humanos, né? Tá certo? É algo mais ou menos assim. Ou seja, né, resumo, Guimarães Rosa, ele apresenta uma linguagem poética, uma narrativa poética, repleta de analogias, que são palavras criadas, tá? E expressões também. Então é um texto difícil, é uma prosa poética, tá? Isso por si já torna o texto difícil. Vamos lá. Dão Lalalão, olha o título, né? Vamos lá. Do povoado do Ão, ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Tá? Ou seja, num pequeno povoado as pessoas gostavam de escutar as novelas, né, que eram transmitidas pelo rádio. Ouvia-se a novela, aprendia-se a novela, guardava na ideia e, retornando ao povoado do Ão no dia seguinte, a repetia a outros, contava a novela para os outros. Assim estavam jantando, vinham os do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir, eles já tinham ouvido tudo de uma vez, fugia da regra, né? Falhar ali no Ão, na véspera, o caminhão de um comprador de galinhas e ovos, seu Abrãozinho Buristém, que carregava um rádio pequeno de pilhas e armaram um fio no arame da cerca. Ou seja, né, as pessoas do povoado, né, os moradores do povoado já haviam ouvido a novela porque um caminhãozinho de vender ovos e galinhas havia quebrado na cidade, né, tido um probleminha, e ali, né, ligaram o rádio e já ouviram a história da novela, aquela parte da novela. Mas eles queriam escutar outra vez, por confirmação. A história estava de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zuz ao Dalberto. Um explicava ao outro, né? Soropita começou então a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras até com clareza, e disso ele se admirava. Contava com o prazer de demorar,
encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Então Soropita começou a recontar a novela, tá? Ganhando a atenção de todos. Embora eles já, né, tivessem ouvido, mas queriam ouvir novamente e se divertiam, tá? Certo? E parece que trazia uma luz para aquela noite escura, né? E todos, né, iam ouvindo, e quando alguém ria ou ria muito de longe, era um sinal de que a novela recontada já estava terminando, né? Foi tirada do livro de contos, né, ou crônicas, né? Corpo de Baile, tá bom? Vamos lá, da edição de 2021, vamos lá. Vamos ao enunciado, né, da questão 14. Nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio que foi recontada por Soropita deve-se a quê? Então, as pessoas gostavam de ouvir, os moradores gostavam de ouvir o Soropita recontando a novela, né? Recontando, ou seja, né, a novela já havia sido contada, mas eles gostavam de ouvir outra vez a novela pela voz de Soropita. Por quê? Vocês imaginam que é pela qualidade do som do rádio? Em algum momento no texto falou-se sobre a qualidade do som? Falou-se... Não, né, pessoal? Claro que não, né? Então, falou-se sobre o enredo contado? Em algum momento citou o enredo, o assunto da novela? Não, pessoal, também não, né? Falou-se do ineditismo do capítulo da novela? Se a novela foi recontada, então não havia nada de inédito nela, tá? E, né, não havia dificuldade de compreensão da história, porque todos gostavam, cada um entendia a história do seu jeito, tá bom? Então, o que sobrou aí era o jeito especial, gostoso, diferente do Soropita narrar, contar a novela, dele falar para os ouvintes. Então, a número 14 é letra D. Então, terminamos aí, pessoal, o vídeo, tá? Referente aí às questões do Enem 12, 13 e 14 de 2023, prova azul. Aguardem o próximo vídeo com mais 3 ou 4 questões de interpretação. Até lá!